Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Simone Brito, sou coach terapeuta e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você sobre 8 sinais da depressão que são desconhecidos por alguns especialistas, por alguns médicos e que acabam sendo confundidos com outros transtornos ou outras doenças e que acabam fazendo com que você tenha um diagnóstico tardio da depressão. E se você gostou do tema, venha comigo, assista esse vídeo até o final, curta, compartilhe com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família, com aquela pessoa que você acredita que precisa assistir esse vídeo, que vai ser importante para que essa pessoa procure o tratamento correto. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Bom, eu vou começar falando sobre a depressão mascarada ou depressão oculta. Simone, mas eu nunca ouvi falar disso. Talvez você nunca tenha ouvido falar porque esse não é o termo comum que se dá para depressão. Depressão é depressão. Mas alguns especialistas costumam dizer que a depressão mascarada ou depressão oculta é aquela depressão que ela não vem acompanhada daquela tristeza profunda, daquele choro, ele não quer sair com os amigos, então você fica reclusa na sua casa, né? Então, esse tipo de depressão que eu vou falar agora é uma depressão comum, porém que não tem o devido diagnóstico e por isso ela tem esse diagnóstico tardio e que você sofre muito até chegar no especialista que vai fazer esse laudo e que vai te medicar da forma correta. Bom, eu vou falar então sobre 8 sintomas que muitas vezes passam desapercebidos pelos médicos quando vocês começam a se queixar e vão até esses médicos e começam a falar sobre os sintomas. Como você acredita que a depressão ela vem acompanhada daquela tristeza profunda, daquele choro repentino, daquele choro desmedido, você não acredita que você esteja com depressão. Então você nem sequer cita a questão da depressão. Você vai se queixar por esses outros sintomas que eu vou citar aqui, mas que você não acredita que seja relevante você citar a questão da depressão, porque você também não acredita que esteja com a depressão. Então, olha como é importante você se conhecer, conhecer o que está acontecendo com você, para que você pontue corretamente para o médico, para que ele consiga fazer o diagnóstico correto e já entrar com a medicação, se necessário, né? Para que você não sofra tanto. Porque o maior sofrimento é quando você busca o especialista, você se queixa do que está acontecendo com você, mas você não acredita que esteja com depressão e o médico também não acredita. Então, você vai ao médico, ele até pede alguns exames, um ou outro exame, mas você volta sem a resposta que você foi buscar. E o primeiro sintoma é a falta de energia, aquele cansaço, aquela fadiga que você já acorda com ela e que atrapalha no seu trabalho, atrapalha nos afazeres de casa, porque você já acorda cansada e aí você não tem muita disposição para fazer as coisas que normalmente você faria e que mesmo descansando, você continua se sentindo cansada e com essa falta de energia para completar suas tarefas, para começar um novo projeto ou para terminar aquele projeto. E aí você chega para o médico e você reclama que isso tem atrapalhado na sua vida
e que você gostaria de saber o que está acontecendo, porque você está muito cansado, você está sem energia e que isso não é comum, né? E alguns médicos vai te pedir alguns exames, ou às vezes não, ou vai te dizer que, mas você está passando por algum estresse, né? Aconteceu alguma coisa. Isso tem sido muito comum até pós-pandemia. Muitas pessoas perderam entes, muitas pessoas perderam o trabalho, ou o marido perdeu o trabalho. Então, normalmente o médico vai falar, isso é por conta da pandemia, algum estresse ou uma questão emocional que você passou, mas tá tudo bem. Ou alguns até te perguntam, você tem chorado muito, você tem se sentido muito triste? E aí você fala, não, é só esse cansaço mesmo. Então isso acaba assim, atrapalhando na hora do diagnóstico, porque o médico também, ele vai buscar essa tristeza, porque é muito mais comum. Quando ele pergunta, você anda muito triste, anda chorando muito? São as duas primeiras perguntas que ele faz. E quando você diz que você está com essa fadiga, está com uma falta dessa energia, mas não está muito triste, não está, né, com esse choro excessivo, ele já meio que descarta a depressão. E é por isso que quando eu falei da depressão mascarada, você pode ter achado estranho, mas é por isso, porque esse sintoma, ele é um sintoma mascarado da depressão. É importante que o seu médico peça sim alguns exames. Por quê? Porque essa falta de energia, ela pode sim estar ligada a alguns déficits de vitaminas, como a vitamina D, por exemplo, né? Também com relação a hormônios, como o hormônio da tireoide. Sim, a pessoa que tem um desarranjo hormonal, como o da tireoide, tem essa dificuldade com a energia, então ele está sempre se sentindo mais fraco quando ele tem essa tireoide não está controlada. A vitamina D, quando ela está muito baixa, também tem essa fraqueza muscular, às vezes até uma anemia. Então é importante sempre que o médico peça sim exames complementares, mas que ele não descarte a questão da depressão. E a segunda causa é o distúrbio do sono. E aí quando eu falo do distúrbio do sono, eu estou falando não só daquela pessoa que não consegue dormir e tenha dificuldade em pegar no sono, como também aquele sono que não é contínuo, aquele sono que é picadinho, você dorme, acorda, dorme de novo, acorda, então você tem aquele sono picado durante a madrugada. E principalmente do sono onde você acorda, tipo 2, 3 horas antes do normal, e aí você não consegue dormir mais. Então, e aí você reclama pro médico, doutora, eu tô com uma insônia, tô com dificuldade para dormir, ou eu durmo um pouquinho, acordo e não durmo mais. E muitas vezes o médico vai passar um remedinho pro sono, um remedinho para que você consiga dormir, mas não vai procurar a causa. Então, o maior problema da depressão é isso. Você tomar um remedinho ali para regular o seu sono, mas não buscar o porquê que você está com essa falta de sono ou com esse sono interrompido, esse sono picado. Esse é o maior problema. E de repente o médico não vai nem buscar se tem algum problema emocional, porque você não tá nem reclamando de que que tá chorando, que tá triste. Como eu sempre falo, a tristeza e o choro excessivo são os principais indicadores para o médico já falar para você, olha, você tá entrando numa crise depressiva ou você está com depressão. Então, quando ele pergunta e você já descarta isso, ele muitas vezes pode até pedir alguns exames de contagem hormonal, como eu falei, de falta de vitaminas, mas ele já descarta a depressão. Por isso é importante que você
procure o médico, que você relate tudo o que está acontecendo. E o intuito desses vídeos que eu faço aqui no canal não é para te dar um laudo, para você se autolaudar e falar, ai, a Simone disse isso, então eu tenho depressão, então eu vou tomar um remédio. Não, gente. O intuito desse canal, o intuito desses vídeos é trazer conhecimentos para vocês. Então, de repente, acende aquele sinalzinho de alerta. Poxa vida, a Simone falou aquilo e realmente vem acontecendo isso comigo. Eu tenho tido esses sinais. Então, eu vou procurar um médico, vou relatar para o médico. Se ele não pedir, eu vou falar para ele pedir exames adicionais de sangue, contagem hormonal, de vitaminas. Mas eu vou dizer que pode ser que seja porque eu venho tendo tais sintomas e tais sintomas. Então, é importante você se autoconhecer, você saber o que está acontecendo com você, até para poder relatar isso para o médico e ele poder fazer um diagnóstico mais correto. Também dentro do transtorno do sono está o sono excessivo. Então, você tem um sono aí de 12 horas por dia. E aí você dorme e você acorda com a sensação de cansaço, como se você não tivesse um sono reparador. Isso também é preocupante. E aí você relata para o médico e fique atento para que ele peça os exames, sim, né, os exames adicionais, mas relate para ele exatamente o que está acontecendo, porque não é normal uma pessoa ter esse sono excessivo e ainda assim acordar cansado. Então, o transtorno do sono, ele vem ou a falta de sono, como eu citei anteriormente, como o excesso do sono. Então, qualquer tipo de transtorno no seu sono aí, de dificuldade com o sono ou aumento desse sono, fique atento e sim, procure um especialista e relate o que está acontecendo. E o terceiro sintoma são as alterações de apetite. E as alterações muitas vezes fazem com que você procure uma nutricionista, um nutrólogo, um endocrinologista, e muitas vezes essa alteração do apetite, ela está sim ligada à depressão mascarada. Normalmente, em idosos acima de 60, 65 anos, essa alteração do apetite, ela é para menos. Então, em idosos, é comum você diminuir esse apetite. Então, perder a fome. Então, esse idoso acaba emagrecendo muito, porque ele não tem fome. Tem essa alteração do paladar e ele fala, ai, a comida para mim não tem o mesmo sabor. Então, ele acaba comendo menos. Já na faixa etária dos 20 aos 40, 35, 40, 45 anos, existe o excesso de apetite. É aquela pessoa que está o tempo todo precisando mastigar, aquela pessoa que se sente muito ansiosa e que precisa comer um chocolate, está chupando uma bala, ou ela precisa o tempo todo estar abrindo a geladeira e comer alguma coisa, ela sente essa necessidade de estar comendo alguma coisa. Então, essa alteração do apetite, tanto para mais quanto para menos, sim, é preocupante e é claro que não só da depressão, assim como todos esses sintomas, não só da depressão, mas sim, são sintomas ocultos da depressão. E o quarto sintoma é a dor pelo corpo. E aí existem aí estudos falando que cerca de 80% das pessoas fibromialgicas, né, que têm a fibromialgia, costumam sim serem diagnosticados com a depressão também. Não necessariamente uma pessoa com depressão tem a fibromialgia, mas 80% das pessoas fibromialgicas desenvolvem sim a depressão. E nem sempre essa pessoa
fibromialgica, que tem essa dor em excesso pelo corpo, ela tem aquela tristeza ou que ela tem aquele choro em excesso. Então, trata-se de repente a fibromialgia, mas não diagnosticam a depressão. E o tratamento, tanto para fibromialgia quanto para depressão, eles têm que ser juntos. Então, a medicação tem que ser correta para os dois, porque são dois transtornos, são duas doenças diferentes. Então, eu não posso tratar só a fibromialgia. Melhora a minha dor no corpo, mas a minha depressão tá ali, precisando ser tratada. Então, não existe um único problema, existem dois. Então, é necessário sim que você tenha o devido diagnóstico para que você trate os dois problemas, caso você tenha depressão e fibromialgia. E é muito importante que vocês entendam, e eu falei já em alguns outros vídeos sobre fibromialgia, que já é ultrapassado o termo psicossomático. Ah, mas é coisa da cabeça dela. Não, gente. A fibromialgia existe, os estudos já que comprovam que é uma doença também neurológica, porque ela afeta sim o cérebro e a dor, ela é aguda, é uma dor muito forte pelo corpo todo. Eu sei o que eu estou dizendo, porque como eu falo em outros vídeos, eu também sou fibromialgica. Então, não é uma dor emocional, não é uma coisa que você, imaginei, eu estou, é coisa da minha cabeça. Não é, você sente a dor no seu corpo. E quando você está com uma crise de fibromialgia, como aconteceu muitas vezes comigo, você tem dificuldade para escovar os dentes, você tem dificuldade para pentear o cabelo, você sente dores até para piscar, gente. Então, é só quem passa por isso conhece a dor de quem é fibromialgico. A fibromialgia, ela acaba com o emocional da pessoa, porque a pessoa se sente incapaz para tudo. Ela não consegue abrir um pote, ela não consegue abrir uma garrafa, ela não consegue pentear o cabelo, ela sente dor para escovar o dente, ela sente dor num abraço, ela não quer que ninguém toque. Então, é uma dor, sim, e a dor é sentida no corpo, não é algo emocional, tá? Como muita gente fala, é coisa da cabeça dela. Não é, gente. É muito importante que vocês entendam o que é a fibromialgia, que você entenda o paciente com fibromialgia, que você respeite esse paciente e que não diga, é uma dor emocional, porque não é. Então vamos lá para o quinto sintoma, tá? São as alterações intestinais, que podem ser as cólicas, a dor ou alteração do fluxo para mais ou para menos. Aquela pessoa que às vezes fica 4, 5, 6 dias sem ir ao banheiro. Gente, eu cheguei a ficar 7 dias sem ir ao banheiro. E aí vem as cólicas, as dores, né? As cólicas intestinais, as dores, e são terríveis. E então ele sempre vai falar isso, e muitas vezes o médico acaba nem investigando corretamente o que está acontecendo com você, para que ele chegue num diagnóstico correto. O sexto sintoma é a falta de interesse ou a falta de vontade. Simone, mas a falta de interesse ou falta de vontade de quê? A gente vai falar de libido, né? Então, a falta do interesse em ter a relação sexual com o seu marido ou com a sua esposa, né? Com o seu parceiro, é um dos motivos. A falta do interesse até do próprio trabalho, falta do interesse de interagir com outras pessoas, falta de vontade de sair de casa,
falta de vontade de fazer coisas que antes te dava prazer e que agora para você nem liga. Então, quando eu falo a diminuição, a falta do interesse, a falta de vontade, é tudo isso. Então, você deixar de fazer coisas que antes era interessante para você e que agora você não dá a mínima, um mínimo interesse, você não tem a mínima vontade de fazer. Então, isso é sim preocupante e é um dos principais sintomas da depressão e que se você percebe isso isoladamente, muitas vezes o médico acaba nem desconfiando da depressão e acaba nem tratando. Então, de repente, você relata algo do trabalho e o médico até pode falar: você ficou estressado por conta do trabalho e não dá muita atenção para isso. Então, é importante você se autoconhecer. É importante você entender o que está acontecendo com você para que você consiga sinalizar para o médico e ele fazer o diagnóstico correto. E o 7º sintoma é a dificuldade em se concentrar, dificuldade em foco, como se você tivesse a sensação de que o seu raciocínio está lento, você está conversando com alguém, você fica aquela palavra e você não lembra, aquela palavra não vem, ou você está escrevendo alguma coisa e você tem dificuldade de encontrar a palavra correta, você não consegue focar nas coisas como você focava antigamente. Então você tem essa dificuldade do seu raciocínio, do foco, da atenção, da concentração. É lógico que a falta de algumas vitaminas, como eu já falei em outros vídeos, também causam isso, mas sim, é um dos principais sintomas da depressão e que se você de repente reclama para o médico e é um sintoma meio que isolado, a depressão ela fica em segundo plano. Então ela vai falar assim para você: você deve estar com estresse do trabalho, né? Aconteceu alguma coisa que você ficou estressado, então por isso é normal. Mas a idade vai chegando e vai fazendo a gente ficar menos concentrado, menos focado. Então, por isso é importante você observar esses sintomas e relatar corretamente para o seu médico. Isso é muito importante, porque nem você está desconfiada que pode ser uma depressão. E aí, se esse sintoma está isolado, como falta de memória, de atenção, de foco, né? Essa dificuldade em lembrar das coisas. Mas é cansaço mesmo, eu tô cansada. Então, o dia a dia, o estresse do trabalho, o estresse do trânsito. Então, você sempre vai jogando a culpa em outras situações e muitas vezes você até acaba falando isso pro médico e o médico acaba realmente não percebendo que você se encontra num quadro depressivo. O 8º e último é a angústia, ou a tristeza, ou a diminuição da autoestima, você se sentir incapaz de fazer as coisas, você achar que você não vai dar conta, que as pessoas estão te julgando. Então, esse sentimento de que eu não consigo, eu não sei fazer, eu não vou dar conta, isso é um dos principais sintomas também da depressão, porque a depressão em si, ela mexe com a tua autoestima de uma forma que você se olha no espelho e você não se reconhece, você não tem vontade de se arrumar mais, você não tem vontade de ir aos lugares, você não tem vontade de sair nem com seu namorado, com seu marido ou com a sua esposa, você só quer ficar ali no seu canto, se sente muito angustiado, fica remoendo sensações de tristeza, fica remoendo perdas, fica remoendo uma situação que não foi tão legal para você, ou fica remoendo uma situação constrangedora. Então, isso sim faz parte de um dos sintomas da depressão.
Então, se você se identificou com esses 8 sintomas ou com alguns desses sintomas, ou você conhece alguém que está passando por isso, já observou alguns desses sintomas num parente, num amigo próximo, na sua namorada, no seu namorado, procure um médico ou peça para que essa pessoa procure um médico e que ela procure esse especialista e que faça os exames sim complementares, mas que vá a um especialista que consiga sim dar esse diagnóstico para que ela comece o tratamento mais rápido possível, seja com terapias, né, ou seja com a medicação, se necessário. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo que eu falaria aqui durante horas e horas, mas para que o vídeo não fique tão extenso, eu vou deixar para que eu fale mais desse conteúdo em outros vídeos. Então eu vou subdividir esse vídeo para que eu consiga ter outros conteúdos falando também um pouco sobre esses sintomas. Mas espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você gostou, não esquece de dar aquele like, ative o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. E não se esqueçam que todo sábado tem um conteúdo novinho em folha para você. Abraço grande, fiquem com Deus e não se esqueça, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você a ter mais qualidade de vida.